Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática, hoje com um visual um pouquinho diferente, certo? Mas isso tudo para poder enxergar direitinho o que eu preciso falar para vocês, o recadinho que eu tenho para vocês hoje. E na nossa aula de hoje, aula número 8, continuação do nosso curso de Matemática Básica, vamos ver as expressões numéricas. Nós já passamos pelas operações básicas com os números naturais. Agora vamos ver como é que essas operações elas se combinam dentro das expressões numéricas. Beleza? Então, no nosso assunto de expressões numéricas, a gente tem que estar atento a algumas prioridades dentre aquelas operações todas que nós fizemos. Então, dentre as prioridades das operações, a primeira delas que a gente tem que resolver logo a princípio são as potências e as raízes. Então, dentro das prioridades, primeira prioridade, potências e raízes. Resolva assim que você encontrar esses elementos dentro das suas operações. Nossa segunda prioridade, logo após as potências e raízes, então temos que dar atenção especial às multiplicações e divisões, na ordem que você quiser, mas precisamos fazer multiplicações e divisões. E a nossa terceira e última prioridade fica então para as operações de adição e subtração. Ok? Então, dentro de expressões numéricas, essa é a sequência de prioridades das operações que a gente deve executar. Correto? Porém, essas prioridades, elas se modificam se por acaso aparecerem alguns símbolos dentro das nossas expressões. Esses símbolos são os parênteses, os colchetes e as chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Então, nessa ordem, se esses elementos aparecerem, eles se sobrepõem a qualquer outras prioridades iniciais. Então, se aparecer um parênteses dentro da minha expressão numérica, então minha prioridade é resolver o parênteses. E se dentro desse parênteses aparecerem as minhas operações, eu volto então com a prioridade das operações, mas o parênteses tem que ser o primeiro. Terminei de resolver os parênteses, então agora eu verifico se tem colchete. Se tiver colchete, ótimo. Então agora eu resolvo o colchete e dentro do colchete eu dou prioridade às minhas operações. Então aquelas operações, a prioridade das operações, elas vão ser executadas sempre independente de onde elas se encontrem, ou dentro de parênteses, ou dentro de colchetes, ou dentro de chaves, ou se não tiver nenhuma delas, certo? Mas a prioridade de resolução são parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Vamos ver como é que isso aí se adapta dentro dos exemplos? Vamos ao nosso exemplo número 1. Exemplo número 1 nós temos 5 vezes, abre parênteses, 3 mais 4 menos raiz de 9, fecha parênteses, mais 6 ao quadrado. Ok? Bom, então o que eu preciso fazer? Observe que na minha expressão eu tenho o símbolo dos parênteses. Então esse cara tem que ser resolvido primeiro. Foco dentro dele. E dentro dele nós temos uma soma, uma subtração e uma raiz quadrada. E dentre as operações nós temos a raiz quadrada como nossa prioridade. Então, raiz quadrada de 9 é a primeira a ser resolvida. Raiz quadrada de 9 dá 3. E aí, dentro do nosso parênteses, nós temos soma e subtração, onde os dois estão no mesmo patamar em relação à prioridade. Ok? Então, você pode fazer na ordem que você quiser. Dentro do nosso parênteses, então, ficou 3 mais 4 menos 3. 3 mais 4, 7. 7 menos 3 dá 4. Resultado do nosso parênteses deu 4. E como nós terminamos as operações, você agora pode retirar o parênteses, não preciso mais dele. Então agora eu fiquei com 5 vezes 4 mais 6 ao quadrado, não tem parênteses. Então eu vejo agora a prioridade dentre as operações. Observe que eu tenho uma potência, que é a nossa prioridade número 1. 6 elevado ao quadrado dá 36. 36. E então ficamos com as operações 5
vezes 4 mais 36. Multiplicação e adição. Prioridade para multiplicação. 5 vezes 4, 20. E 20, agora sim, somando com 36, nós temos como resultado 56. Ok? Então, observe que prioridade entre as operações vão existir sempre. Agora, se sobrepõe a essas operações caso apareçam parênteses, colchetes ou chaves. Ok? Vamos direto para o exemplo 2. Exemplo número 2. 40 dividido. Abre colchete. 5 mais, abre parênteses, raiz de 36 menos 4, fecha parênteses, mais 1, fecha colchete. Essa é a expressão que a gente precisa resolver. Então, primeiro, observe que dentro da expressão nós temos os nossos símbolos de parênteses e colchetes. A ordem é, primeiro, os parênteses. E dentro dos nossos parênteses nós temos uma raiz e uma subtração. Primeiro para as raízes. Raiz de 36 é 6. 6. E dentro do parênteses, então, eu tenho 6 menos 4, resultado 2. Resolvi o que tinha dentro do parênteses, não preciso mais escrever o parênteses. Então, nossa expressão agora fica 40 dividido. Abre colchete. 5 mais 2... mais 1, fecha colchete. Observe que agora a prioridade são os colchetes. E dentro dos colchetes eu tenho duas somas. E soma não tem prioridade. Você pode resolver na ordem que você quiser. Então eu tenho 5 mais 2 com mais 1. 5 mais 2, 7, com mais 1, 8. Então 8 é o resultado do colchete. Não preciso mais escrever esse colchete. Então eu fiquei com 40 dividido por 8, resultado do colchete. E 40 dividido por 8 igual a 5, resultado final da nossa expressão. Ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre expressões numéricas, onde a gente estabelece prioridades entre as operações e ainda dentro dessas operações, caso apareçam símbolos especiais como parênteses, colchetes e chaves, esses símbolos também têm prioridade sobre as operações. Beleza? Então não se esqueça que na descrição do nosso vídeo tem uma listinha de exercícios para você praticar as expressões numéricas. Beleza? Porque agora nós fizemos um apanhado de todas as operações básicas. E a partir de agora, das nossas próximas aulas, nós vamos utilizar essas operações dentro de elementos especiais, tais como as frações, que são os nossos próximos assuntos. Beleza? Então te espero nas nossas próximas aulas. Valeu, galera. Obrigado.